pronto, né? Começamos a gravar. A Lívia, né? Você já tem mais um ponto por estar presente aqui, né? Pela sua pontualidade. Obrigada. Lindos, olha, eu tinha muita esperança da gente voltar, não é? Esse mês já a se reencontrar, porque a professora Regina Mara, ela tinha realmente já acumulado umas 15 contestações com prazo grande, exatamente para dividir entre todas as nossas 3 turmas de contestação. Mas aí o que aconteceu, né? Nós começamos esse isolamento social. E aí a gente vai ter de readaptar. Por que eu estou começando só agora? Porque até então, alguns de vocês estavam me devendo ainda as contestações, aqueles casos que a gente conseguiu ainda realmente atender, não é, lá na universidade, né, na forma presencial. E todo mundo, né, agora quitou todas as dívidas que estavam comigo em matéria das peças, e por isso eu postei para vocês um primeiro trabalho que ele pode ser devolvido, né, a resposta dele é até o dia 11, né, então vocês podem fazer essas contestações como vocês quiserem, individualmente ou em dupla. Eu sei que tem alguns trios também nas nossas turmas. Se for o caso, também podem fazer em trio, né? Se vocês estiverem naquela formação da equipe no sistema como trio, não tem problema nenhum, tá certo? E eu só queria pontuar que tem um errinho naquele trabalho, tá? Que eu vi agora. Eu vou aqui pegar o arquivo. Esse trabalho, esse primeiro trabalho que a gente vai fazer nessa modalidade, ele trata do quê, não é? A gente vai fazer uma contestação numa ação de alimentos. O nosso assistido realmente é o Inácio, não é? E foi impetrado contra ele uma ação de alimentos, não é? Exatamente pela Luiz Caterine, que é a filha dele, que está sendo representada pela mãe dela, a dona Letícia, tá? Aí aqui no alegado, na inicial, eu cometi um erro, né? Se a gente for aqui pelo meio desse tópico aqui alegado na inicial, eu coloquei assim, o seguinte, né? Desde então, o réu prestaria qualquer auxílio, eu esqueci de colocar o não. Desde então, o réu, ela está alegando, né, a Luiz Caterine, e desde a separação, o nosso assistido Inácio não prestou nenhum alimento, tá, para ela. Então, tem esse errinho aqui, nesse alegado na inicial, eu peço que vocês me desculpem, eu só vi isso agora há pouco, tá? E eu peço também que na confecção dessas contestações, dessa contestação, vocês se pautem realmente naquele checklist que está no material didático, né, desde o início, tá certo? E vejam também, né, aqueles tópicos, né, a qualificação, exatamente o juízo da causa, o número do processo, né, o nome da contestação, é contestação em ação de alimentos, que vocês qualifiquem direitinho, né, o autor, né, da inicial e o nosso assistido, réu, que veja aqueles tópicos, né, da gratuidade da justiça, né, da inexistência de endereço eletrônico, do pedido de intimação, não é, da Defensoria Pública, tá? Vejam aí no caso, se vocês acham, pelo contexto, aí vocês podem opinar, se o Inácio concorda ou não com a audiência de conciliação e mediação, tá? Depois façam ali o relato dos fatos, desculpe, o resumo da inicial, depois os fatos, que é a versão do nosso assistido, posteriormente, a fundamentação jurídica. Eu peço que vocês pesquisem, não é, doutrina e jurisprudência o mais recente possível, e os pedidos, tá? Não esquecendo que a gente sempre tem de fazer uma proposta, não é, numa contestação de alimentos, ou seja, será que o Inácio ele pode pagar tudo que a Luiz Caterine está pedindo? Se ele não pode pagar, quanto é que ele se dispõe a pagar? Porque nós sabemos o quê? Que como ele é pai, e como ela é menor, não tem como ele se sair da obrigação alimentar, não é? Então, sempre tem de ser feita realmente, né, uma proposta em relação a isso, tá certo? E, então, sobre a confecção da peça, seria mais ou menos isso, tá? Que eu teria realmente a dizer para vocês. Quando é que vai ser o nosso próximo encontro? O nosso próximo encontro será no dia 13, não é? Por quê?
porque eu dei até segunda-feira para vocês exatamente, não é, me postarem via Unifor Online essa contestação. E dia 13, não é, então vocês me postam isso até dia 11, segunda-feira, eu vou ver mais ou menos as contestações, né, como é que elas foram desenvolvidas. Dia 13, que é a outra quarta-feira da outra semana, aí eu vou comentar essa contestação com vocês, tá certo? Eu vou ver ali, né, o que vocês realmente postaram para mim e vou fazer algumas observações sobre as peças, claro, sem citar nome de ninguém, tá? E o que eu estou pensando em fazer posteriormente? Como nós não temos nenhuma previsão de quando a gente vai retornar às aulas, não é? E como realmente a universidade ela abriu, não é, a forma da gente avaliar os nossos alunos e sabendo que muitos de vocês são possíveis concludentes, então, né, eu vou passar exatamente uma segunda contestação para vocês e uma terceira contestação para a gente seguir mais ou menos o ritmo que a gente seguiria se tivesse na modalidade presencial. Porque as turmas de contestação, elas realmente desenvolvem o quê? Uma ou, no máximo, duas contestações ao mês, tá? E é isso que eu quero, né, colocar para vocês. Agora, na quarta-feira, que a gente vai se encontrar aqui novamente, no dia 13, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar esse feedback para vocês, e no dia 11, 13, 15. E no dia 15 de maio, eu vou, né, estar aqui com vocês nesse horário, onde eu vou me colocar na posição de ré, tá? Então, vocês vão me entrevistar, não é? Então, seria exatamente o caso do quê, né? Deixa eu ver quem foi que entrou agora. Ah, não, Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bem com você? Tá muito baixinho aqui. Ah, tá tudo bem contigo? Tá me escutando? Tô assim. Ai, que bom te ver. Rodrigo, eu comecei essa reuniãozinha um pouquinho antes, já dei várias explicações, mas ela vai ficar gravada, tá certo? Tá certo, tá Ali eu certo. vou abrir uma aba, né? Mas é só resumidamente dizer o quê, né? Que vocês têm até o dia 11 para entregar essa contestação para mim. Vocês podem Uhum, fazer individualmente ou em dupla, como vocês quiserem, tá? uhum, E a gente se vê agora, né? Então, vocês me devolvem ela até o dia 11. E aí eu vou dar uma olhadinha nela, e dia 14 a gente volta a se encontrar, para eu fazer exatamente um comentário sobre as contestações desenvolvidas por vocês, né? Mas como eu uhum. falei, sem citar nomes. E no dia 15 de maio, eu vou me colocar como ré aqui, tá? No dia 13, eu já vou colocar uma petição inicial, né, para vocês, né, onde eu serei a ré nessa petição inicial, tá? Então, vocês vão me entrevistar na sexta-feira, né, no Tá certo. dia 15, tá? E a partir do que eu falar, vocês vão desenvolver a contestação. Foi até uma Tá, forma que eu pensei da gente colocar a coisa mais animadinha, tá? tá bom. E para quem estiver comigo aqui, ótimo, né? Porque vai poder fazer as perguntas que quiserem. Podem até utilizar aquele manual de atendimento, né, na contestação que nós temos no material didático, tá? E, Uhum. infelizmente, quem não estiver presente vai se contentar, né, com as perguntas que vocês fizeram para mim, que eu vou deixar também a entrevista gravada na nossa aba aula, tá? E provavelmente, né, a nossa nota final, ela será calculada exatamente por todas essas atividades que nós fizemos. Eu sei que vários de vocês já desenvolveram inicialmente contestações, não é? Exatamente em estudo de caso. Vários de vocês conseguiram atender, eu digo vários de vocês, por quê? Porque alguns de vocês não conseguiram fazer atendimento, eles iam iniciar maciçamente depois que a gente, né, já suspendeu lá os encontros presenciais, né? Mas quem não se preocupe, porque quem não teve oportunidade de realmente entrevistar alguém, vai ter oportunidade agora, não é? E eu sou muito justa em relação à aferição de notas, então, quem não teve oportunidade de fazer muita coisa até agora, não se preocupe que não vai ser realmente prejudicado, já que realmente os eventos saíram, né, do nosso controle, tá? Certo.
tá travando um pouco aqui, professora, sua. E agora eu pergunto, tudo Não sei bem? se tá aqui. Eu estou escutando você, mas está cortando, Rodrigo. Voltou agora? Tá normal? Ah, agora voltou, agora voltou. Você tem alguma dúvida ou está tudo ok? Não, tá tudo bem, tudo bem. Eu Uhum. só acho uma pena, professor, porque eu meio que eu sinto que perdi a cadeira, sabe? Essa experiência que eu teria com a senhora presencialmente com os atendidos no hospital mesmo, é uma pena, sinceramente. Realmente, né? Mas é uma coisa que foge totalmente ao nosso controle, né, Rodrigo? Você imagina se a gente voltasse para a universidade nesse momento, como é que essa transmissão seria acelerada, né? Mas é por isso que eu vou fazer mais ou menos, né, um teatrinho aqui com vocês, para vocês Sim. pelo menos, vocês se preparem que eu vou ser uma assistida chata, viu? Vai ser realmente, né, uma contestação em ação de divórcio. Eu vou colocar exatamente, inicialmente, toda a petição inicial para vocês, tá? E aí vocês me entrevistam para ver aí, não é, o que vocês podem sugar para fazer a minha boa defesa, tá? Tá bom. Então, pelo menos tentando fazer, não é, essa simulação para vocês não perderem realmente, pelo menos, um pouco dessa experiência, desse contato, tá? Uhum. Tá. E talvez seja possível a gente voltar, não é? Mesmo mudando um pouquinho o nosso calendário acadêmico. Sei lá, pode ser que a gente consiga uma semana em julho, quem sabe a gente não pode estar juntos, não é? Uhum. Agora, a minha preocupação em aferir notas é porque eu tenho muitos alunos possíveis concludentes, né? E a minha preocupação é não prejudicar nenhum de vocês, tá? Uhum. Rodrigo, me responde uma coisa, qual é o nome daquele assistido que você ficou, né, maravilhosamente atendendo com aquele meu outro Ai, aluno do professora, horário? eu acho que era Raelson, alguma coisa assim. Pronto, então pronto, já foi, porque então já ótimo, já foi tudo protocolado então, aquelas contestações, né? E Certo. agradeço demais, Rodrigo, pela sua boa vontade, pela sua Obrigado, professora. disponibilidade, né? Foi maravilhoso, tá? Pois, queridos, isso seria o que eu teria para trazer de informação para vocês hoje. Eu vou apagar a gravação, a gravação, pronto. E vocês